Solicito a todos que tomem assento nas bancadas, os presentes. Opa, então. Cadê, Márcio? Em nome de Deus, dou por aberta a reunião solene em homenagem à Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez, pelos relevantes serviços prestados à missão da Força de Paz da Organização das Nações Unidas durante o conflito árabe-israelense entre as décadas de 50 e 60. Requerimento 284-2841, aliás, 2011, de autoria do vereador Marco Menezes. Eu quero chamar para compor a mesa o ilustríssimo senhor Carlos Alberto de Medeiros, soldado do 18º contingente representando a Associação Integrantes do Batalhão Suez, Norte-Nordeste. O ilustríssimo senhor convidar também o ilustríssimo senhor Dênio Saboio Lima, soldado do 18º contingente. Convidar a senhora Edilza Dias da Silva, representando as esposas aqui presentes. Nesse momento eu gostaria de convidar o autor do requerimento, o vereador do Recife, Marcos Menezes, para que faça seu discurso. Vereador, eu queria registrar também a presença do vereador Romildo Gomes, que veio também para essa reunião solene. Senhor presidente. Agora, o vereador, me permita, por favor. Eu gostaria que Vossa Excelência aguardasse um pouco para que possamos tocar o hino nacional. Sem dúvida, sem dúvida. Em seguida, Vossa Excelência usa da palavra.
Vereador, com a palavra. Senhor presidente, Edmar de Oliveira, digníssimo vereador, que tão bem tem dignificado esta casa, né, representado bem o povo de Recife, ilustríssimo senhor Dênio Saboia Lima, soldado do 18º contingente, senhora Edilza Dias da Silva, que neste ato representa seu esposo, mas que o cerimonial desta casa fez questão de colocá-la à mesa, homenageando, portanto, todas as mulheres, não é, que tiveram seus maridos por conta dessa viagem até o canal de Suez. Seu Carlos Alberto de Medeiros, representante da Associação dos Integrantes do Batalhão de Suez para o Norte e Nordeste. Minhas senhoras, meus senhores, nós tivemos o cuidado de redigir algumas linhas para que não perdesse o prumo da conversa. No entanto, eu vou criar coragem e deixar de lado esse discurso pré-escrito, né? Escrito, já trazido aqui escrito, e sem nenhuma cerimônia falar um pouco para vocês, vou ser breve, do que foram, que são esses valorosos companheiros brasileiros, soldados, que deixaram seus lares e foram compor uma força de paz idealizada pela ONU. É muito fácil homenagear aqui desta tribuna A, B, C, entidade. Já fiz a homenagem aqui que não cabia de gente nesta sala. Já fiz a homenagem a Nascimento do Passo, já fiz a homenagem à Rede Globo, já fiz diversas homenagens. A Associação dos Ex-Combatentes, na época presidida pelo falecido colega, amigo, Walter Moreira, esta casa também já fez, através de seus vereadores, também homenagem aos ex-combatentes. Mas para mim, nada me emocionou mais do que o que ouvi hoje de alguns colegas, de alguns amigos, de algumas pessoas integrantes do Batalhão de Suez. Eu tive a oportunidade de estar ali na faixa de Gaza, a passeio, lógico, e conheço o turbilhão que é aquilo ali, conheço o que hoje representa e que sempre, desde os idos da Bíblia, né, representa aquilo ali em termos de conflito, em termos de guerra, em termos de turbulência, né, para o resto do mundo. O que passa-se ali naquele caldeirão, naquela panela de pressão, reflete para o mundo inteiro. E foi assim em 1956, quando então, não sei se ele era general ou era coronel, Nasser, então presidente do Egito, ele resolveu, no ato tresloucado, nacionalizar o canal do Suez. E aquele ato contrariou o mundo inteiro. Vivia ali brigando, como até hoje vive, e desde a época de Abraão, que eles brigam, os palestinos e os judeus, eles viviam em conflito também naquela época. E a nacionalização desse canal por parte do Egito trouxe uma evolução para o mundo inteiro. A ONU, de pronto, tomou uma decisão e impôs
que cerca de 10 a 12 países enviassem para lá homens com a força de paz, de separar, né? De trazer a intriga da paz. E coube a Pernambuco enviar, salvo engano, cerca de 400 soldados, não é? Talvez o discurso do nosso companheiro Medeiros seja mais esclarecedor, porque ele viveu e vivenciou e vive até hoje. Mas o que eu sei é de conversa com amigos e de pouca leitura. Mas esses valorosos militares, porque eram militares, a metade deles eram da ativa e a outra metade tinha dado baixa recentemente e foram voluntariamente reconvocados para ir nessa missão de paz. Eles não foram obrigados. O detalhe que eu acho de suma importância, senhor presidente, é que você ser pago para defender sua nação e ser obrigado a ir. Não quero tirar o mérito de ex-combatentes, de soldados que foram brigar na Segunda Guerra Mundial, mas eles foram obrigados. Esses homens que aí estão foram voluntários. Eles tinham amor à sua pátria. Eles tinham um Brasil no coração. Eles não foram porque foram obrigados a ir, porque estavam na ativa. Não, eles já estavam fora do exército. Foram convidados e aceitaram. E voltaram para o exército, foram muito bem preparados, mesmo depois de ter sido reformado ou ido para casa, eles voltaram, fizeram novos treinamentos, mais duros treinamentos, e foram para lá. Alguns deles morreram lá, pouquíssimos, graças a Deus, mas perderam sua vida lá. Então, o que me causa estranheza é que os integrantes do Batalhão dos Suez, eles, mesmo com tudo isso, né, do voluntariado, o pessoal do Batalhão dos Suez, eu não conheço. Eu tenho 58 anos de idade, tenho uma longa vida pela frente, experiência como delegado de polícia, como político e tudo mais. Eu não conheço. E me perdoe se estiver falando alguma bobagem aqui, mas eu não conheço em Pernambuco ninguém que tenha recebido, pessoa física ou jurídica, que tenha recebido ou que tenha sido agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. E eu nem sabia disso, que os valorosos companheiros brasileiros que integraram o Batalhão de Suez, eles ostentam no seu peito a medalha concedida pela ONU. Isso não é uma honra só para ele e para seus familiares. Eu entendo que isso é uma honra para todos nós. E esses homens, alguns deles estão aí vivendo a míngua. O governo não reconhece o valor dessas pessoas. Alguns estão bem de vida por recursos próprios, condição própria. E o restante está relegado a um plano secundário. Essa homenagem que hoje a Câmara dos Vereadores faz, não é uma homenagem do vereador Marco Menezes, é uma homenagem de cada um dos integrantes dessa casa. É uma homenagem também do vereador Edmar de Oliveira, que hoje preside essa cerimônia. É uma homenagem a todos vocês. E tem como simbologia mostrar ao Brasil, mostrar ao brasileiro a importância que tem cada um de vocês, que teve e tem. Vocês têm que servir de exemplo para nossos filhos e netos. Então é preciso resgatar a importância de que foi cada um de vocês na história do nosso país. É importante que a Câmara, através dessa tribuna, através de seus vereadores, através do trabalho de imprensa, através do Diário Oficial, através do TV Câmara,
mostre à população recifense, à população pernambucana, que companheiros valorosos, companheiros dignos, deixaram seus lares, suas famílias e foram para lá de forma voluntária. As esposas dele sabiam que o marido tinha ido, mas não sabiam que voltariam, né? Conversando agora há pouco com a minha amiga ali, que eu não sei o nome dela, ela dizia, ele estava lutando lá e eu do lado de cá, orando, rezando, pedindo a Deus para que tudo desse certo. Sônia, a nossa assessoria de cerimonial, está nos mostrando ali o nome dela. Competente como sempre, parabéns. Então, dona Sônia, eu fiquei muito emocionado com o que a senhora me disse. Enquanto nossos soldados brigavam lá, as esposas estavam aqui também, torcendo, orando, rezando, pedindo a Deus para que tudo desse certo. Eles não foram brigar por terra, eles não foram brigar para anexar mais terra ao Brasil, eles não foram com mesquinharia, eles foram com uma simbologia que para a gente é muito importante. Eles foram numa missão de paz, eles foram propagar a paz. E eu, de cima, do alto dessa tribuna, eu gostaria de homenagear todas essas pessoas, todos esses valorosos soldados, né? Está aqui nosso coronel, a minha assessoria vai dizer o nome dele também, Roberto, que sabe o que é ser um militar, que sabe o que é ser a vida de um militar. Está aqui nossos também não menos valorosos guardas municipais, que são considerados também paramilitares, têm formação paramilitar e sabem a importância disso. Agora, Marcos Menezes, enquanto delegado de polícia, o era remunerado. O coronel Roberto o foi e o é remunerado. Os guardas municipais o são remunerados. Esses homens foram, inclusive, enganados, porque prometeram a eles um soldo e não deram. Prometeram a ele $180 e não deram os $180. Deram muito menos do que isso. Quando eles estavam já em cima, no avião, a cerca de 200 quilômetros do local da faixa de Gaza, e que eles não podiam voltar, né? Então, eu gostaria de encerrar minhas breves palavras. Tenho um compromisso de que, de hoje por diante, depois de ouvir toda uma trajetória dos integrantes do Batalhão de Suez, de continuar com esse trabalho, de tentar ajudá-los, de tentar resgatar. Convoco, inclusive, porque eu tenho consciência, eu tenho ciência de que o nosso vereador Edmar de Oliveira tem amigos que fazem parte do Batalhão de Suez. E que o vereador Edmar de Oliveira também se junte a essa luta. Não é uma coisa de Marcos Menezes. Não é uma homenagem de Marcos Menezes. Ontem, quando eu soube que havia alguns companheiros que, de certa forma, é ligado politicamente ao vereador Edmar de Oliveira, eu tive o cuidado de convidá-lo pessoalmente, porque ele foi convidado através de cerimonial, para que ele presidisse, para que ele dividisse comigo, não os louros de estar aqui fazendo uma homenagem a cada um de vocês, mas dividindo comigo a responsabilidade de mostrar para toda a sociedade o valor que cada um de vocês tiveram e sempre terão, porque vocês serão um exemplo dentro da história do Brasil de que vale a pena dar o seu coração e sua vida por nossa nação. Muito obrigado a todos vocês. Convido o vereador Marcos Menezes
para que faça a entrega de uma placa ao soldado do 18º Contingente, Dênio de Saboja Lima, em homenagem à Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão do Suez. Gostaria de convidar o... Pois não. Câmara Municipal do Recife. Sessão solene em homenagem aos bravos integrantes da Associação Brasileira do Batalhão Suez. Requerimento número 2841 de 2011, do vereador Marcos Menezes e todos os vereadores que compõem esta casa. Recife, 8 de setembro de 2011. Gostaria de convidar o senhor Carlos Alberto Medeiros para que faça as suas colocações em nome da Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão do Suez. Excelentíssimos senhores presidente e vereador Edmar de Oliveira, excelentíssimo senhor Dênio Saboia Lima, soldado do 18º Contingente, senhora Edileuza Dias da Silva, representando as esposas. Digníssimas autoridades, por favor, sintam-se todos saudados, sem distinção de ordem e prioridade. A exceção é para o vereador Marcos Menezes, mentor desta homenagem, para o qual dirijo meus especiais agradecimentos. Bom dia. Peço permissão para ler, pois não sou orador experiente e nem tenho horas de plenário. Mesmo ter a disciplina de um texto, um roteiro, em momentos como este, é fundamental não esquecer detalhes, nomes, datas e agradecimentos fundamentais. O primeiro registro a fazer refere-se à minha imensa alegria de estar entre amigos, para podermos juntos reviver e registrarmos nos anais desta casa o que foi a Missão Suez. Extremamente honrado com a distinção que me foi conferida pelos organizadores deste evento, trato de desincumbir-me da melhor maneira possível. No início, gostaria de prestar uma homenagem aos companheiros mortos em missão e na vida civil após o desligamento obrigatório quando chegamos no Brasil. Uma longa página da história, cheia de sacrifício e idealismo, era virada para marcar a brilhante atuação de 20 contingentes, totalizando 6.000 homens que partiram para a missão de garantir a paz no distante Oriente Médio, mais precisamente na faixa de Gaza. Esta história diz respeito da nossa participação na primeira participação do Exército Brasileiro no exterior, a Missão Suez, com duração de 1 ano e 2 meses para cada contingente, totalizando 10 anos de missão. Após uma seleção rigorosa, fomos submetidos a exame médico e um intenso treinamento no Brasil. Éramos uma tropa de elite, preparada para quaisquer circunstâncias. Nossas operações foram todas realizadas na faixa de Gaza,
mais precisamente na linha de fronteira entre os dois países, Israel e Egito, que fisicamente se tratava de um fosso de 50 centímetros de profundidade por 50 centímetros de largura, com comprimento de 100 quilômetros. Todas as nossas patrulhas eram feitas ao longo desta fronteira, e soldados com binóculos de longo alcance colocados estrategicamente nos postos de observação, os chamados POs, faziam toda a varredura da área. Tempestades de areia, com duração de aproximadamente 24 horas, infernizavam nossas vidas. Clima com variações de 50 graus no verão e em torno de 0 graus no inverno. Endemias. Nossos vizinhos eram refugiados de guerra e viviam em miséria absoluta, contrariando doenças como lepra, tuberculose e glaucoma, que tendo como vetor as moscas que aos milhares assolavam as nossas instalações e contaminavam nossos alimentos. Estresse. Era comum os caças israelenses com rasantes voarem sobre nossas cabeças, dando demonstração de poderio militar para o inimigo, nos deixando apavorados porque não sabíamos o que poderia acontecer. Perigos. Minas. O Brasil foi o primeiro país a adentrar na faixa de Gaza, após a Guerra de Suez, seguindo à risca a trilha deixada pelos israelenses, pois todo o terreno era minado. Em torno do Campo Brasil, onde ficamos sediados, era comum burricos, camelos, cachorros e nativos pisarem em minas e voarem pelos ares morrendo no local. Em operação de alto risco, nossos soldados retiraram 864 minas terrestres, com um saldo de 5 mortos nesta operação. Nossas patrulhas de reconhecimento eram todas feitas em terreno sem mapeamento prévio. A qualquer momento podíamos voar pelos ares, a exemplo das patrulhas dos outros países. O movimento da enfermaria era intenso, pois os militares entravam em pânico e com medo de morrer ou ficar mutilado em decorrência das minas e sem condições emocionais eram repatriados. Incursões terroristas. Era comum terroristas tentar atravessar a linha de fronteira, que imediatamente eram contidos por nossas forças, apesar do risco de vida que isto representava, pois estes homens terroristas estavam dispostos a tudo. Término da missão. Israel solicitou a retirada das tropas da ONU no dia 5 de junho, às 9 horas, do ano de 1967. Jatos israelenses, com um ataque relâmpago, cortaram o espaço aéreo egípcio, bombardeando e causando danos irreparáveis à aviação árabe em terra, abrindo caminho para a infantaria israelense, que com seus blindados avançaram, encontrando pela frente a tropa brasileira representada pelo 20º contingente, que não foi retirada a tempo por problemas de comunicação com a Embaixada Brasileira e o secretário-geral da ONU. Estes homens rastejaram durante 2 dias e 2 noites sob fogo cruzado, com um saldo de um morto e vários feridos, causando danos psicológicos irreparáveis a todo esse pessoal. Ao chegar ao Brasil, os cabos e soldados foram todos excluídos, sem exame médico e sem quarentena. Mesmo sendo oriundo de uma das regiões mais endêmicas e violentas do mundo, contrastando com tropas que atualmente, ao chegar de regiões conflitadas, passam a fazer exames médicos com quarentena e acompanhamento psicológico, apesar de ficarem apenas 6 meses, ao contrário da nossa missão, que foi de 1 ano e 2 meses. Sem condições de aferir o quanto que afetou o nosso psiquismo, depois de tanto tempo transcorrido, utilizamos o desempenho ao longo da vida para fazermos uma avaliação e observamos que alguns desses heróis ganhadores do Prêmio Nobel da Paz de 1988 aqui no Brasil se encontram subempregados e até em situação de mendicância, velhos e doentes sem dinheiro para a compra de seus medicamentos, nem o Hospital do Exército tem direito. Será justo
um tratamento de tanta indiferença a estes homens que um dia, jovens, evitaram uma possível terceira guerra mundial, pois estávamos em plena Guerra Fria, quando eclodiu a Guerra de Suez, e a ONU teve que intervir com a máxima urgência e, em conjunto com o Conselho de Segurança, convocou 10 países para participar da primeira Força de Paz do mundo, a UNEFOAN, primeira Força de Emergência das Nações Unidas. Ao término da missão, não foi registrado nenhum furo de bala nas identificações sob nossa responsabilidade. Todas as alterações registradas estavam sob controle, com clara indicação do dever cumprido. Nossa missão foi reconhecida por organizações internacionais acima de qualquer suspeita, como foi o caso do Instituto Nobel do Parlamento Norueguês, que nos concedeu o Prêmio Nobel da Paz de 1988, juntamente com as outras forças de paz que atuavam conosco na região. Recebemos a Medalha da Força de Emergência das Nações Unidas, outorgada pelo secretário-geral da ONU. Nossa missão foi reconhecida pelo governo federal como serviço nacional relevante através do decreto 43.800, de 23 de maio de 1958. A favor da nobre missão de manter a paz, marcamos com sangue dos nossos companheiros mortos em missão a presença do Brasil nas areias do deserto do Sinai. Reunidos com nossos ilustres convidados e amigos, com justificado orgulho, recordamos um pouco o Batalhão Suez com a sua missão de paz. Não menos desgastante do que outras de guerra, mas cumprida com o mesmo entusiasmo e vontade que sempre marcarão e marcam no presente as participações brasileiras no exterior. Criando oportunidade para que nosso povo aumente sua autoestima, sabendo que existem homens de valor em nosso país que não medem sacrifício, mesmo com risco da própria vida, em prol da sagrada missão de manter a paz, servindo de referência para as novas gerações. Obrigado. E eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos aqui nesta casa. Gostaria de agradecer ao vereador Marco Menezes por ter me convidado como vice-presidente desta casa para presidir a sessão e dizer que a colocação de Marco foi muito importante. São pessoas que merecem, para a missão, heróis, porque foram defender e representar o nosso país, como hoje nós temos também missões fora do país, na África, pela ONU, mas só que hoje eles são bem remunerados, como o vereador falou na época, muitos foram sem ser remunerados. Isso é interessante, eu não sabia disso. Eu achava que todos eram militares, mas é se aprofundando que a gente vai descobrindo os nossos verdadeiros heróis. E eu estou muito feliz por ter, Marco Menezes, ter o convite pessoal de Vossa Excelência para presidir a sessão e quero neste momento encerrar essa sessão solene, convidar os vereadores aqui presentes para segunda-feira, neste plenário, no horário regimental, a reunião ordinária e, em nome de Deus, dou por encerrada essa presente sessão. Muito obrigado a todos. Soldados de valor.